Metódico, discreto, observador, prático e extremamente manipulador. Esse é o perfil de Kyokata Ayano Koji, o estudante de ensino médio que ensinou a Thomas Shelby o que é ser frio e calculista de verdade. 俺 Hoje vamos falar da psicologia envolvendo esse personagem do anime Classroom of the Elite. Esse é o canal Analisando Personagens, eu sou o Alan, sou estudante de psicologia, e por aqui nós falamos de psicologia relacionada ao mundo de séries, filmes, animes, jogos e atualidades no geral. Esse vídeo é mais uma das sugestões de vocês, então não esquece de deixar nos comentários algum personagem ou tema para abordarmos por aqui. Se você curte conteúdos como esse, já deixa o seu like para que a cada dia possamos trazer mais conteúdo e com cada vez mais qualidade para vocês. E agora vamos pro vídeo. 全ての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。この世は勝つことが全てだ。 Vamos primeiro entender um pouco da história do personagem. Classroom of the Elite se passa em uma escola de ensino médio no Japão. A escola é financiada pelo governo e recebe muito dinheiro para formar estudantes de alto nível. Os que saem da instituição têm uma altíssima chance de ter um bom emprego e boas condições de vida no futuro, devido à excelente educação que recebem. Ayano Koji entrou nessa escola a partir de um vestibular em que teve como nota exatamente a metade dos pontos totais em cada matéria, ou seja, a cada 10 perguntas ele acertou 5. Apesar dele dizer que pode ter sido apenas uma coincidência, tudo leva a crer que isso foi de propósito. Então ele poderia ter gabaritado o vestibular se quisesse, demonstrando desde aquele momento que era extremamente inteligente e, ao mesmo tempo, queria fazer o que pudesse para disfarçar suas habilidades. Assim, ele escolhe pontuar exatamente a metade para ser notado por aqueles que ele precisava que notassem, que eram os seletores da escola, enquanto atingir nota máxima chamaria a atenção de todo mundo para ele, algo que o personagem não queria, porque ser discreto naquele momento era melhor. Enfim, as aulas têm início e ele parece um estudante comum, com inseguranças como todo jovem da sua idade, como ser aceito, fazer amigos e ter uma boa relação com sua classe. Mas logo vemos que ele tem um perfil psicológico muito diferente do de uma pessoa considerada normal. Ayano Koji dificilmente exibe alguma reação emocional, nenhuma expressão de felicidade, medo ou tristeza, apesar de o seu rosto já parecer uma expressão de tristeza constante, como se já estivesse tão acostumado com a frustração que nada mais pudesse feri-lo. Em um flashback, vemos que ele é assim desde criança, enquanto um colega seu teve uma crise de ansiedade após passar pelo inferno na Sala Branca. Esta que era uma espécie de escola criada pelo pai do personagem, que tirava a humanidade dos alunos através de um treinamento bizarro. Isso tudo chega a um ponto em que o personagem não exibe nenhuma reação vendo seu colega passar mal ao seu lado. Essa, inclusive, é uma diferença do anime para light novel, produzida pelo autor original da obra no Japão, em que o personagem tinha mais expressões faciais e a psicologia dele acaba sendo um pouco diferente na light novel por conta disso. Se vocês tiverem interesse, vou deixar o link de compra da light novel na Amazon aqui na descrição e por lá a história está bem mais avançada. Mas voltando ao personagem no anime, que é o foco principal desse vídeo, essa falta de reações emocionais demonstra que Ayano Koji não tem tanta ou nenhuma empatia pelas pessoas que ele se relaciona. Em diversos momentos, os colegas de Ayano Koji estiveram em perigo, mas ele não demonstra se importar com o que eles estão passando, e quando ajuda qualquer um deles, ou é para o seu ganho próprio, ou para ganhar a confiança dessas pessoas e usá-las no longo prazo. Ele desde o primeiro episódio se preocupa em fazer amigos, não para criar vínculos, mas para usar essas pessoas da forma que for mais vantajosa para ele. A maior prova disso é Suzune Horikita, personagem que é a amizade mais antiga que ele tem na escola, se é que dá para dizer que Ayano Koji tem amigos, já que para ele a própria Horikita é só mais uma ferramenta. Enfim, ele não se importa de deixar ela competir doente, ver a garota passar mal, se sentir culpada, tomar uma surra. Nada disso importa se ele ficar um pouco mais próximo do seu objetivo, que é vencer a qualquer custo. Tudo isso leva a crer que o treinamento que Ayano Koji recebeu do seu próprio pai na Sala Branca tinha uma relação direta com não criar afeto pelas pessoas.
Afinal, elas seriam apenas objetos e criar um vínculo atrapalharia usar essa pessoa como uma ferramenta mais tarde, pois ele poderia experimentar sentimentos como a culpa e assim desistir de usar ela. Nesse sentido, essa distância emocional aparece como uma estratégia que torna usar as pessoas algo mais fácil, porque para ele não existe uma pessoa ali e sim um objeto. A negação das suas habilidades, que são várias, não cumpre apenas o propósito de ser discreto, mas também o de poder surpreender seus adversários. Quando estava na Sala Branca, ele ouviu do seu pai a seguinte frase: Kiyotaka, yoku oboete oke. 力を持っていながら、それを使わないのは、愚か者のすることだ。 Ter poder e não saber usá-lo é sinônimo de tolice. Eu acredito que essa frase venha no sentido de que saber usar o poder é usar ele a seu favor. Então, se as pessoas sabem que você é capaz de fazer uma certa coisa, elas podem pedir a sua ajuda, mas como o poder deve ser usado apenas para o ganho próprio, não faz sentido ajudar essas pessoas. Assim, ele esconde o seu potencial para usar somente quando for necessário, ou seja, quando ele puder ganhar algo com isso. Ele também não liga para a admiração, elogios ou desprezo de outras pessoas, tanto que ele permite que o mérito por algo que ele fez, alguma outra pessoa leve o crédito, porque para ele isso é irrelevante. Aqui nós temos uma pessoa que não é comum, porque ter aprovação social é algo que praticamente todos desejam, mas ele não, tanto faz para ele. Essa aprovação só é útil se ajudar ele a manipular as pessoas de alguma forma. Ser discreto dessa forma acaba beneficiando o Ayano Koji porque ele não vira o alvo dos seus adversários e acaba tendo mais liberdade para fazer os seus planos sem ninguém impedir ele. Exemplo disso foi quando a turma C, durante o desafio da ilha, focou seus esforços em acabar com Horikita, acreditando que ela era a principal ameaça da turma D, quando na verdade, a principalmente por trás de tudo sempre foi o Ayano Koji. Como resultado, ele pôde seguir com o seu plano sem ser atrapalhado pela turma C. A cereja do bolo é que, por não conhecerem todo o potencial dele, a turma C tinha certeza de que tinha vencido e acabam perdendo por subestimar alguém que tinha um potencial que eles nem imaginavam. Talvez o mais interessante do Ayano Koji seja que, apesar de não demonstrar possuir sentimentos e empatia, ele entende muito bem como isso afeta as outras pessoas. Em um dos episódios, Ikinose pede a ele que finja ser seu namorado, apenas para ela não ter que dizer para uma garota que havia se declarado para ela que ela não estava interessada. Ayano Koji nega e dá uma lição em Ikinose sobre como devemos ser honestos com aqueles que amamos e sobre o quanto é difícil admitir sentimentos por alguém, sem saber se haverá reciprocidade. Demonstrando que, apesar de não sentir todas essas emoções, ele compreende muito bem como elas afetam os pensamentos e ações de outras pessoas. Essa inteligência interpessoal do personagem é muito útil, porque uma vez que você entende o que alguém quer e o que essa pessoa está disposta a fazer para conseguir, você tem a possibilidade de manipular essa pessoa e fazer ela acreditar que está fazendo algo por ela mesma, quando na verdade você desviou um pequeno detalhe do objetivo dessa pessoa para ela fazer algo que você queria. Isso acontece bastante na relação entre o Ayano Koji e a Horikita. Ela acredita que o personagem está ajudando ela a chegar na turma A, sem saber que a Ayano Koji também deseja isso. Assim, o personagem manipula a Horikita para fazer o que ele quiser, fingindo que é para o próprio bem dela, e depois de ficar doente em uma ilha, tomar uma surra, sendo enganada de todas as formas, ela ainda agradece porque se sente beneficiada. Ou seja, a manipulação está muito relacionada a convencer o outro de que aquilo que te ajuda também faz bem para ajudar outra pessoa, mesmo que ela saia prejudicada disso, como foi o caso da Horikita. だが堀北、俺はお前を仲間だと思ったことはない。 A arte de manipulação do Ayano Koji se concentra nesse pequeno aspecto. Enquanto uma pessoa acredita que ela está ganhando mais do que perdendo, ela faz o que o personagem quer, somado ao fato de que ele tem uma excelente capacidade de persuadir o outro. Ayano Koji sempre encontra um argumento que convence alguém a ajudar ele, baseado naquilo que ele sabe sobre a pessoa que ele está manipulando. Ou seja, para você conseguir que alguém faça o que você deseja, é muito importante conhecer essa pessoa, saber quais são os seus sonhos, seus desejos, seus medos,
para assim criar uma situação em que essa pessoa esteja disposta a fazer o que você quer, porque vai de encontro aos interesses dela, e para isso é necessário ouvir o outro. Mais uma questão que o Ayano Koji faz muito bem, ao, por exemplo, investigar mais sobre a vida de Horikita, da Kushina, da Sakura, fingindo que constrói uma relação recíproca, enquanto aprende mais sobre essas pessoas para usar essa informação da melhor forma possível. E por aqui chegamos ao fim de mais uma análise. Se você gostou do vídeo, não esquece do like e de se inscrever se você é novo por aqui. Fazia um bom tempo que não trazíamos um vídeo sobre animes, e Classroom of the Elite tem vários personagens interessantes. Então se você tiver alguma sugestão dentro do anime, ou mesmo de outra série, filme ou afins, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Lembrando para quem tem interesse que o link de compra da Light Novel do anime na Amazon está aqui na descrição. E por hoje é isso, pessoal. Obrigado por assistirem o vídeo, um grande abraço e até a próxima análise.